Batata Quente, um oferecimento Brack Law, o seu advogado brasileiro de imigração nos Estados Unidos. Boa noite, brasileiros ao redor do mundo! Chegou mais uma noite de quarta-feira, hoje dia 26 de agosto, o ano está voando. Estamos indo em direção ao final do mês 8 já. A gente vai entrar nos últimos 4 meses, 9, 10, 11, 12, para terminar esse ano. Ano que tem eleições ainda, né? Eleição aqui nos Estados Unidos em novembro e outubro, um pouco antes, eleição no Brasil também. Eu sou Eduardo Oliveira, tenho o prazer de ser o seu apresentador há mais de 6 anos aqui na plataforma Focus Brasil Digital, que além do Batata Quente tem outros programas na grade também. Dá uma checada, tá bom? Segunda, terça, dá uma olhada para ver o que tem na plataforma também. Bom, hoje nós vamos falar de 2 temas. O primeiro deles tem a ver com tecnologia e o segundo com imigrantes e política. O tema imigração, você sabe, né? É recorrente aqui no Batata Quente. O primeiro tema, então, hoje é americanos se revoltam contra os data centers. Inclusive, 6 cidades de Massachusetts já votaram contra a instalação de data centers, que são aqueles ambientes que têm supercomputadores para servirem de apoio à IA, a inteligência artificial. Uma das cidades aqui em Massachusetts é Lowell, que já tem um data center e estava querendo colocar outro. E aí os moradores se reuniram e falaram, não pode, porque o atual data center que está lá, quando liga os geradores, parece que é a diesel, e aí solta um monte de fumaça, casas ao redor, muito próximas, inclusive, dos prédios dos data centers, estão ficando esfumaçadas, né? E aí um projeto que tinha para ampliar esse data center, criando outras áreas, foi engavetado pelo menos por 2 anos, né? Uma moratória na cidade de Lowell. Outras cidades como Holyoke, Everett, também Westfield, Mansfield, também fizeram votações contrárias à instalação de data center. Mas será que eles estão tentando bloquear o progresso? Isso é como enxugar gelo? Ou não? Ou será que os moradores estão vendo coisas importantes que talvez a gente não esteja vendo? Mas e a criação de empregos? Vamos falar de tudo isso e hoje nós temos aqui um especialista em tecnologia que vai falar sobre soluções possíveis que já estão apresentando para que os data centers não sejam aqueles monstros de espaço grande, computadores super imensos, mas alguma coisa miniaturizada, que é algo novo. A gente vai falar hoje, daqui a pouquinho. Essa é a primeira metade da nossa batata quente para descascar hoje. A segunda metade é sobre o ICE prendendo familiares de militares. Teve até um caso agora na Flórida de um militar que está embarcado há 9 meses no USS Abraham Lincoln, lá no Oriente Médio, na guerra do Irã. Enquanto isso, o pai dele foi preso na Flórida. Já existe uma investigação dos democratas em relação a isso. Mas será que pode se fazer alguma coisa? Vamos falar sobre isso. E também no tema imigração, a decisão de uma juíza que mandou desbloquear o bloqueio, na verdade, que o governo Trump fez a dar vistos de imigrantes, né, de pessoas que querem morar no país, a 75 países, entre eles o Brasil. Bom, você que está chegando aqui, dá um like e compartilha para mais gente acompanhar o nosso programa. A gente está no ar toda quarta-feira às 8 horas da noite. Um prazer, né? Um prazer realmente ter você aqui chegando. Quem chegou e já está aqui, se quiser fazer pergunta, pode deixar aqui na barra de comentários, tanto no YouTube como no Facebook, no Instagram, a gente vai tentar repassar, tá bom? Bom, vamos anunciar os nossos participantes de hoje. Nós temos 3 participantes, pelo menos 2 deles já estão aqui com a gente. Nós temos um participante que pediu um tempo para chegar, mas já está chegando. Bom, primeiro tema, ICE. Segundo tema, na verdade, é do ICE. Primeiro tema, Data Centers, a reação contra a expansão da IA. Nós temos como participante ele que é experiente profissional em engenharia de software, com atuação na indústria de registros médicos e eletrônicos, é empresário no ramo da computação gráfica e também de soluções globais em software. É também especialista em desenvolvimento de softwares e aplicação de bancos de dados para cliente-servidor. Aqui, diretamente da nossa região, em Boston, estou falando de Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos ouvintes. Satisfação participar mais uma vez do Batata Quente. Faltou no bio do Eduardo que ele tem uma coluna também na Rádio Superávit chamado
Inteligência Artificial, toda sexta-feira, 1h45 da tarde. Eduardo, a gente ficou muito satisfeito de você estar aqui participando com a gente, porque eu sei que esse tema te fascina e é algo meio que o progresso está chegando para as cidades ou está trazendo problema, né? Então a gente vai discorrer sobre tudo isso, né, Eduardo? Sim, o tema me fascina e é parte da minha vida, né, Eduardo? É o meu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Minha vida é o que eu faço, né? Isso. Obrigado, obrigado. Vai ficando com a gente aqui, tá bom, Eduardo? A gente está muito satisfeito de você estar aqui hoje. Muito obrigado. Bom, além do Eduardo Ribeiro, nós temos ele que é um dos maiores apoiadores do Batata Quente. Ele é advogado de imigração, é bacharel em administração e economia, tem MBA em desenvolvimento econômico, é doutor em direito pela Massachusetts School of Law e é fundador do escritório Brack Law, com filiais em Lowell, Framingham e Orlando, na Flórida, além de unidades no Brasil, sendo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. É o nosso advogado, doutor Danilo Brack. Boa noite, Danilo. Seu microfone está fechado, por favor. Eu acho que você fechou e abriu sem querer. Agora sim. Agora sim. Continua fechado. Tem alguma coisa acontecendo com você. Você estava falando... Agora sim, foi. Boa noite, Danilo. Boa noite, que confusão. Meu telefone conectou automaticamente com o laptop, mas tudo bem. 100%, prazer estar aqui. Vamos embora, vamos discutir aí esses assuntos interessantes. Muito legal. Danilo, há um tempo que você não participa, a gente ficou feliz também quando a produção falou que hoje daria para você. E você fascina também sobre esse tema dos data centers? Cara, é um negócio muito interessante, né? Todo esse assunto envolvendo AI, que é o que está causando a necessidade de desenvolvimento, construção de grandes data centers, todo esse assunto aí é muito interessante, porque eu acho que vai ter muito impacto na situação do imigrante, e nós vamos sentir na pele, já estamos sentindo aqui nos Estados Unidos, na pele, alguns efeitos de AIs, e quanto mais data centers, maior o desenvolvimento de AI. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa que nós vamos estar discutindo por um bom tempo. Com certeza. Contar uma pequena história antes de chamar o nosso convidado, mas bem curtinho. Eu uso muito ChatGPT e às vezes eu uso no carro para conversar. Boto lá e falo, tá por aí? Aí a voz do ChatGPT tá mudando, né? Voz de mulher para mim. E aí a voz fala, fica à vontade, cheio de gíria, né? Aí eu tô criando um quadro para falar da cultura árabe, falar um pouco das culturas, das comidas e tal. E aí começou a me dar ideia. Eu tinha minha mãe no carro, minha filha no carro, minha esposa no carro, todo mundo ouvindo, né? E eu conversando como se fosse uma funcionária minha, falando, não, isso vai dar certo na rádio, não sei o quê. E aí ia falando. Aí teve um momento que eu falei, eu acho que a minha esposa está com ciúme de você. Ela ignorou, rapaz, e passou adiante. Eu falei, rapaz, eu queria ter uma amiga assim. Passou adiante, a minha esposa falou, fala de novo. Eu falei, não, agora a história tá boa aqui, deixa eu conversar com ela. Deu cada ideia, cara. É impressionante, a gente fica doido com o avanço. Você usa muito também ChatGPT ou outro, Danilo? Na realidade, eu uso bem pouco, né? Os meus filhos usam mais o ChatGPT, eles usam outros tipos de inteligência artificial. Eu uso bem pouco, eu ainda sou a moda antiga, eu gosto de livro, eu gosto de papel. Tá certo, tá certo. Bom, obrigado por estar aqui, Danilo. Vai ficando com a gente, tá bom, meu amigo? Prazer. Obrigado. Bom, além do Eduardo Ribeiro e do doutor Danilo Brack, nós temos ele, que é o nosso participante já assíduo, que sempre colabora, inclusive com uma visão muito boa da história do mundo, né? Ele que é professor universitário, é economista, é pesquisador associado do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, também é flamenguista, é o professor Jonuel Gonçalves. Boa noite, professor. Boa noite, olha, desculpe o atraso, eu estou aqui num processo de recuperação em termos de um tratamento médico que não é assim muito grave, mas que é muito incômodo, sabe? E esta experiência me demonstra uma coisa interessante. No Brasil, quem tem plano de saúde tem tratamento adequado, né? Não está muito tratamento. Quem tem plano de saúde. Que bom, professor, que você está se recuperando. A gente está muito feliz de você estar aqui também. Já tem 2 semanas que você não participa e fez falta, inclusive.
mas a gente sabe que foi por um bom motivo e a gente espera que você, em nome da produção, recupere rápido. Tá tudo bem, né, professor? Eu estou chegando aqui, correndo, saindo lá da clínica. Ó, tá certo. Obrigado, professor. Muito obrigado por estar aqui também. Tá bom, professor? Tudo bem. Bom, quem está aqui chegando, dá um like, compartilha. Sua pergunta é muito bem-vinda. Esse é o Batata Quente. Hoje com 2 temas, um de tecnologia, outro de política. Bom, vou começar com o Eduardo Ribeiro, nosso engenheiro de software, para ele explicar por que, por exemplo, nós temos 6 cidades em Massachusetts que já recusaram os data centers e também nós temos Lowell, que tem um data center que queria expandir, aí os moradores recusaram. Qual é o problema que os moradores têm visto, Eduardo? E antes de falar do diagnóstico novo que a gente tem ouvido agora, que você vai trazer hoje em primeira mão também, eu queria saber o que tem nesses grandes prédios. São supercomputadores? São computadores imensos mesmo? E é verdade que eles precisam de resfriamento o tempo todo? Sim, Eduardo. O jeito que... É o seguinte, a infraestrutura física da sociedade moderna são os data centers. A gente precisa deles, não é escolha, a gente precisa deles. A capacidade de processamento, você mencionou aí que conversou com a inteligência artificial, e ela precisa processar grande volume de dados para ela te dar essas respostas rápidas. Então, esses data centers é onde acontece o processamento. Deixa eu ser bem claro, a gente não tem escolha, a gente precisa deles. O problema que está acontecendo é o seguinte, primeiro é a eletricidade, né, que eles gastam muito por causa do GPU, é Graphics Processing Unit. Ele é mais rápido do que o CPU para processar grandes dados desse jeito. Certo. E ele esquenta muito. Não sei se está dando para ver, tem um GPU desse aqui, nessa máquina aqui atrás, e é um chassi aberto, porque e tem ventilador de um lado e do outro. É aqui que a Natasha funciona, Eduardo. Natasha é a minha própria inteligência artificial que eu tenho customizado para me ajudar. Então, o refrigeramento é muito importante, e esse é só um GPU. Esses data centers têm milhares de GPU para fazer esse processamento para tanta gente. Então, a primeira coisa é a eletricidade. A eletricidade é muito que gasta, entendeu? E é o primeiro problema. As pessoas estão com medo de a demanda de eletricidade, a conta acabar vindo para eles também. Eu não acho que isso aconteceu ainda, mas é o que eles estão preocupados. A segunda coisa é a infraestrutura, né? O tamanho do prédio sendo criado. Tem prédio de data center que é do tamanho de uma cidade pequena, entendeu? O Facebook tem prédios espalhados para todo lado, é muito grande. A terceira é a água, né, que precisa ser usada para o refrigeramento. Mas, olha, o que está acontecendo é o seguinte, é falta de informação também. Hoje em dia está muito perigoso a falta de informação, Eduardo. Essa água que é usada nesses data centers é muita, mas ela é reciclada. Ela esfria os sistemas, ela é resfriada e volta para dentro do sistema para continuar resfriando. A perda da água é pouco, então... inicial é muita água que usa, mas depois é pouca. À medida que vai evaporando, eles vão repondo. O outro problema é o ruído. Isso aí realmente acontece. É porque precisa de ter geradores enormes no roof, ou então, às vezes, até construído do lado de fora. Mas tem uma coisa, de novo, a falta de instrução, né? Todo mall que você vai, ele tem desses geradores enormes, Eduardo, para se falta eletricidade, eles kick in, né, e funciona. O outro problema é a poluição. Eles estão com medo de gerador a diesel, por exemplo, tá poluindo demais, entendeu? E o último problema é o benefício para as pessoas, né? No caso de gerar empregos, é mínimo, porque a automação, né, é tudo automático, são muito poucas pessoas que precisam dentro de um data center para funcionar. Então, a preocupação da comunidade é sobre essas coisas, entendeu? Vai custar mais caro para eles, o problema que aconteceu em Lowell, por exemplo, né, eles estão reclamando do cheiro do diesel, mas, olha, essas empresas todas que estão criando esses data centers, eles já estão pensando em energia renovável, entendeu? Painel solar, eles estão tentando criar a própria energia para fazer isso.
Data center é parte da minha vida, eu preciso de data center, entendeu? Esse programa está funcionando agora por causa de um data center, não é só da minha vida, é de todos nós, e a demanda está grande demais. Então precisa instruir essas pessoas, entendeu? Que tem a solução para o problema deles. É válido a preocupação por causa disso que eu mencionei, eletricidade, infraestrutura, água, mas não está nesse ponto que eles estão pensando, entendeu, Eduardo? E a preocupação é que está gerando essa história toda. Interessante. Hoje o Eduardo é o nosso médico aqui do tema, né, para dar o diagnóstico. O diagnóstico foi dado. Qual é a preocupação desses moradores? Gente, teve reunião em Lowell, por exemplo, eu vi uma em Holyoke também, que os moradores gritavam com os vereadores, falando, não, na minha rua não, tal. Vamos falar de alguns outros aspectos que eles falaram. Eu queria abrir o leque agora e perguntar ao professor João Noel, professor, isso não é ir contra o progresso? Não é uma coisa meio de enxugar gelo? Porque, de qualquer maneira, isso vai sair. O Eduardo vai trazer até uma outra solução também. A gente não está vendo como, por exemplo, uma nova aversão que já teve à televisão, a outros meios. Não é isso que está acontecendo ou é diferente? Olha, é um pouco isso que está acontecendo. Gente que reage à inovação imediatamente. Estamos cheios disso aqui no Brasil. Mas eu que viajei pelo mundo afora de vários anos, constato que essas resistências são atávicas, elas existem por todo lado. Agora, há uma diferença realmente aqui em relação aos data centers. Eu vou pronunciar como nós pronunciamos aqui no Brasil. Há uma diferença muito grande. É que, realmente, a qualidade de vida nas proximidades pode estar em causa. Não é o caso da televisão, nunca colocou em causa a qualidade de vida de ninguém. A introdução, por exemplo, do automóvel no lugar do cavalo, também não, porque foi feito lentamente, foi feito gradualmente. No caso da inteligência artificial, no caso dos data centers, eles são em grande volume e eles podem realmente levantar problemas, por exemplo, diversas cidades norte-americanas, mas também na China tem isso. Imagina, na China não há liberdade de expressão, muitas cidades não querem o data center lá, porque eles sabem que o abastecimento em água e em energia elétrica é ele próprio limitado, então pode vir a limitar mais. Mesmo que tenha garantia de que o abastecimento vem de longe, as pessoas estão desconfiadas da política. Depois tem um outro problema também. Quer dizer, pela primeira vez se coloca muito sério, porque há uma outra consciência no mundo, quando se criou a siderurgia, é das coisas que mais poluem até hoje, que é a base de carvão. E aquilo era colocado, por exemplo, em cidades como Manchester, na Inglaterra, várias cidades, há uma cidade nos arredores de Lisboa, que até hoje todo mundo foge daquilo ali por causa da poluição, ninguém ligava. Agora, sim, as pessoas têm isso como um dos critérios de vida. Então, o que é que sucede? Quer dizer, qual é o lugar ideal para você localizar um data center? Que estão sendo cada vez maiores, hein? A NVIDIA agora está pagando um que é super, que praticamente toma quase todos os outros que existem, não nos Estados Unidos, mas na Europa. Então, por exemplo, o Elon Musk já está pensando em fazer data centers no espaço. Tem muita gente dizendo que se podem criar ilhas artificiais, a China estaria trabalhando nisso, ilhas artificiais para colocar no mar. Essas são as soluções. Mas, de fato, não é apenas uma reação assim atrasada, conservadora, contra o data center, é contra a sua localização. Certo. Obrigado, professor. Danilo Braque, um dos argumentos aí é mais a localização do data center e desvalorizar as casas. Por exemplo, o que você acha desse argumento, no sentido de que eles falam que traz emprego, o Eduardo Ribeiro já falou que não é tanto emprego assim, mas está muito próximo da casa. E aí, talvez até com barulho, que é o caso de Lowell, a casa é desvalorizada. O que você acha desse argumento? Eu acho que são todos argumentos válidos, né? É óbvio, por exemplo, se você tiver a oportunidade de obter um imóvel num lugar que não tenha nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de tráfego maior, que não tenha nenhum tipo de atividade maior do que você gostaria, você vai tentar comprar num lugar assim. E então as pessoas que têm a opção, elas vão estar procurando lugares mais longe desses data centers. Consequentemente, vai haver uma procura menor
por propriedades mais próximas aos data centers. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto, principalmente no mercado imobiliário local, bem próximo aos data centers, um impacto negativo, né? Talvez um pouco disso pode ser mitigado pela procura dessas propriedades, justamente por funcionários que trabalham ligados ao data center, que precisam ou que é útil para eles ter uma maior proximidade. Eu acho que tudo é muito novo, então é muito difícil você concluir exatamente os efeitos nesse momento. Eu acho que muita gente está assumindo muitas coisas, muitas conclusões estão sendo tiradas, talvez extremamente antecipadas ao que pode ou não acontecer, mas eu ouvi, por exemplo, uma entrevista hoje de manhã com o governador do Texas, falando sobre um data center que está tendo uma grande objeção no Texas, mas que a companhia está propondo uma construção diferente, está propondo construir a sua própria hidrelétrica e está propondo, inclusive, redirecionar o excesso de eletricidade, como o Eduardo estava falando, precisa muita eletricidade, mas o excesso de eletricidade redirecionar para o grid da comunidade local. E aí, nisso, cooperar, obviamente, com as necessidades locais. Mas eu estava lendo também, ao mesmo tempo, sobre Lowell, e eles estão falando que, por exemplo, o data center de Lowell, que é considerado relativamente pequeno, 352 pés quadrados, 352 mil pés quadrados, por exemplo, ele usa entre 70 mil e 120 mil galões de água por dia do rio que passa no meio de Lowell. É muita coisa. Aí agora a gente já está começando a falar, por exemplo, e quando houver uma época de baixa nos rios e nos lagos, qual que será o impacto para a comunidade nisso aí? Será que isso vai cooperar para uma seca, uma falta de água nas comunidades próximas aos data centers? Então, eu acho que nós temos muitas perguntas, nós temos muitas suposições do que podem ser as respostas, mas eu acho que ainda é cedo para concluir o que pode acontecer. Não, interessante esses questionamentos, Danilo, porque me ocorreu o seguinte: a geração dos nossos pais falava assim: desliga essa água do chuveiro, menino, está gastando muita água. Agora eu vou falar para a Estela: para de perguntar ao chat GPT, menina, vai gastar água do rio. Olha a pergunta aqui, que é um segmento disso. Entendeu? Porque uma coisa leva a outra. A Maria Silva tem 2 comentários que ela faz pergunta, vou passar para o Eduardo Ribeiro, ela até direcionou para ele, que é o seguinte: Eduardo, pergunta aí ao Eduardo Ribeiro, por favor. Por causa de termos estações mais frias, será que atrai mais data centers na nossa região aqui? Pois nós temos tanto rigor de neve muito mais rigor de neve em relação a outros estados. Eu moro em frente a um lago e no inverno o lago diminui em proporção de água. Como os data centers fazem captação de água já que elas congelam? Então, Eduardo, é o seguinte, respondendo a pergunta dela também, né, tem 5 pontos para entender nesse assunto. Número 1, a nuvem que a gente fala, ela é física, e o meu programa está na nuvem, os meus arquivos estão na nuvem, eles estão dentro de um data center desse. A outra coisa, o debate maior do data center e da comunidade é resolvido em uma questão: quem paga por aquilo, entendeu? Para aquilo funcionar. A outra nem todo data center é igual. Por exemplo, um ponto que o Danilo mencionou sobre a água, entendeu? Tem 2 coisas importantes no data center e que eles estão tentando construir eles com essas coisas. Um se chama closed loop cooling. Igual eu disse, a primeira água, vamos supor, usa 100 milhões de galões de água. Eles pegam essa água e ela é reciclada dentro do sistema. Okay. À medida que ela sendo usada, ela é esfriada
Aí vai responder a pergunta da ouvinte. Ela é esfriada, no caso da temperatura, fica mais fácil ainda, e ela não é devolvida para o rio, mas pode ser também. Então, é um uso, essa água passa para resfriar alguma coisa, mas ela não é consumida. Ela precisa ou ser devolvida, ou então resfriada e ser usada de novo. Vamos supor que o closed looping usa a água assim, pegou 100 milhões de galões e está usando aquilo. Ela Certo. vai evaporar, evidentemente. Então, o que vai repor aquela água é muito pouco. Então, é um problema que precisa entender o jeito que funciona. Se o data center funciona nesse ponto, entendeu? A outra coisa, o Danilo também mencionou, é o microgrid. É o próprio sistema de geração de eletricidade, entendeu? Os data centers estão tentando fazer isso, tanto como aqueles hydroelectric, né, que vai usar água também para fazer isso, quanto painel solar, quanto aqueles ventiladores enormes que capturam, entendeu? Eles estão tentando gerar toda a eletricidade que precisa. Mas por causa da demanda do hardware, não é possível fazer isso. Eles podem ocupar o espaço todo do campus que eles têm. Eles não vão conseguir gerar eletricidade suficiente para cobrir tudo. Mas fazendo alguma coisa local, eles podem usar pouca eletricidade, tendo um sistema, entendeu, de microgrid, né, que é o próprio sistema de eletricidade deles. A última coisa para pensar sobre tudo isso é o seguinte: a solução ela precisa vir com responsabilidade. O professor João Noel falou, né, que toda tecnologia nova é questionada, rápida, né, por falta de entender como que ela funciona. E é válido, é lógico que é válido a opinião de todos. Então, precisa ser explicado para eles essas coisas, entendeu? Nem todo data center é a mesma coisa. Mas tem tecnologia já existente para poder fazer eles funcionarem de um jeito que vai eliminar muita coisa, entendeu? Para não... Esses problemas que eles estão reclamando, quase não existe mais, Eduardo, mas precisa entender deles realmente o que está acontecendo. Bom, aprendemos algo com você agora, que é essa água reciclada. Então, os galões que o Danilo falou, pode ser o mesmo galão dia depois dia. Não precisa ser novos galões, que é interessante, né? Agora, pergunta para você ainda, Eduardo, e vou pedir para você responder de maneira resumida. Tem um monte de coisa ainda aqui. Okay. Por que eles instalam tão dentro da cidade? Não dá para instalar na parte do campo, na mesma cidade? Por que tem que ser no meio da cidade? É o quê? É o grid elétrico que precisa? Olha, é o grid elétrico e a água, o acesso à água. O Facebook tem a maioria dos data centers deles no deserto, entendeu? Então, aí o deserto ajuda com a eletricidade solar, né? Mas a água, o acesso à água que é difícil, entendeu? Então, esse é o motivo inicial, mas não precisava ser dentro mesmo, no centro da cidade. Pode ser mais afastado, mas quanto mais perto da água, mais fácil fica o funcionamento, né? Tá certo, tá respondido então. Porque o caso de Lowell, tem a foto que mostra 25 metros da casa do rapaz que reclamou, que foi na televisão reclamar. Tá lá aquele prédio preto imenso. Quer dizer, tinha que ser tão perto ali da casa, né? Eu fiquei pensando nisso. Professor João Noel, os Estados Unidos são um grande laboratório. Agora, o mundo todo está olhando para isso, para ver o que dá certo em relação aos data centers, professor? Todo mundo está olhando. Os europeus estão olhando. Os russos não estão olhando muito porque contam com a China. A diferença científica entre os dois é enorme. Mas os chineses têm, pelo menos, apresentado algumas propostas. E todos nós achamos que os Estados Unidos e China estão fazendo segredo da solução em relação a isso. Ora, o segredo tem vários aspectos. Um deles foi avaliado até há relativamente pouco tempo pelo Paul Krugman, que é um norte-americano, o professor de economia, prêmio Nobel, e a interrogação dele é assim: até quando os data centers vão ser necessários? Porque realmente, com os avanços que tem havido ao longo das últimas, da última década, nem é mais do que isso, a rapidez da movimento pode, no meio de toda essa pesquisa, conduzir a que realmente os data centers possam servir os grandes com dimensões menores e, eventualmente, até nem ser necessário data center, ser ultrapassado. É uma daquelas situações que existem muito na economia mundial, que existiram, né? Por exemplo, centrais a vapor, que quando apareceu o combustível de outro tipo,
ficaram, não puderam mais ser usadas, foi prejuízo, e não sei o quê. E muita gente está dizendo que realmente a NVIDIA está arriscando bastante investir, como está investindo nesse novo data center, que vamos dizer que daqui a 20 anos não são mais necessários. O problema é que durante estes 20 anos as pessoas têm a maior parte da sua vida, né? Da sua vida ativa. E não vão querer, naturalmente, nada que possa aumentar ruído, que possa constituir uma ameaça realmente. Você falou aí, e, por exemplo, se houver uma seca, como é que faz? É lógico que eles não vão parar os data centers, vão encontrar soluções. Agora, transformar os data centers em produtores de energia elétrica ao nível que ela é consumida mundialmente, eu penso que essa tarefa é tarefa para 50, 60 anos. Interessante. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre imigração também, as prisões do ICE em familiares de militares, né, inclusive gente que está embarcada no Oriente Médio, e também vamos falar daquela questão dos 75 países que ficaram sem visto para migrar como green card e uma juíza derrubou isso. Como é que está isso? Daqui a pouco o Danilo Braque vai explicar. Quem tiver pergunta, deixa aqui. Danilo Braque, eu sei que não é a sua área, mas, por exemplo, Lowell, que é, inclusive, a sua cidade, você tem escritório lá, tem um data center. Se começar a dar muito barulho, muito fumaça, porque uma das experiências era, ligou o gerador lá quando acabou a luz, ligou o grande gerador, e aí aquele negócio ficou cheio de fumaça. Isso pode dar margem para o morador processar a cidade por causa disso? É meio complicado, né? Porque normalmente as cidades são incorporadas e elas têm certas imunidades contra certos tipos de processos, né? O que podem é desafiar em corte federal, por exemplo, o contrato, né? Por exemplo, se a companhia está violando o contrato que foi feito com a cidade para a instalação desse data center, né? E aí, contrato, quando a gente fala, pode ter sido simplesmente a proposta da construção que foi apresentada para a cidade, com todos os suplementos, né, que geralmente é um processo bastante árduo e longo, né? E, eventualmente, quando, então, o City Hall aprovou a construção e a abertura e início de operações desses data center, se houveram violações em relação àquilo que foi proposto, aí sim, absolutamente, os cidadãos têm direito de entrar com processo em corte federal, obter indenizações, pode haver um class action, e poderia até, apesar de ser muito difícil isso acontecer, poderia até haver um embargo das operações do data center. Mas isso é muito raro de acontecer, né? Agora, é aquela coisa, né, Eduardo, quando a gente pensa que esse data center específico em Lowell, ele foi colocado dentro de um prédio histórico de Lowell, que já foi uma fábrica de espaguete, né, uma fábrica de pasta, né, da Prince, a fábrica da Prince de pasta, e que Lowell já foi uma das capitais do país desses mills, né, de fábricas, né, principalmente de mills de tecelagem. Você imagina o que era a fumaça em Lowell 70, 80 anos atrás. E aí, de repente, eu acho que a gente acostumou muito facilmente com ter um negócio mais livre. E aí, quando uma grande companhia quer abrir um negócio aqui, a gente reclama, sabe lá se tem uma razão ou não atrás disso, ou é simplesmente uma inconfortabilidade. Os tempos estão mudando, mas, ao mesmo tempo, Lowell, 15 anos atrás, era uma cidade à beira da morte. E várias vindas de corporações e organizações grandes trouxeram um reavivamento para Lowell, né? A expansão assim, fantástica da Universidade de Massachusetts em Lowell, que se tornou uma universidade de um campus em uma universidade de 5 campos dentro de Lowell, tudo isso reavivou a cidade. Né? E lembrando que não faz nem muito tempo a Amazon estava querendo colocar um centro de distribuição aqui na área de Lowell, o que acabou sendo rejeitado. Então, esse eu acho que é o caminho do futuro, é que as grandes empresas vão estar tomando conta. Agora, uma última coisa que eu queria levantar aqui, jogar para vocês, já que vocês estavam jogando, o professor, né? Boa noite, professor, estava jogando aí a ideia de que, eventualmente, talvez tudo isso até se torne rapidamente obsoleto.
Quando ele falou isso, eu me lembrei de Tesla. Não o Tesla do Elon Musk, mas eu lembrei de Nikola Tesla. Né? Sim, lá atrás. Nikola Tesla foi um cientista, tipo assim, centenas de anos à frente do seu tempo. Existem teorias de Nikola Tesla que até hoje, por causa de uma falta de avanço tecnológico, não foram implementadas, incluindo a distribuição de energia pelo ar, certo? Nós hoje temos a distribuição de comunicação pelo ar, mas nós não temos ainda, pelo menos publicamente, a energia pelo ar, certo? E agora? E se daqui a pouco alguém, tipo um Elon Musk da vida, que tem o Tesla, né, resolve desenvolver essa tecnologia e distribuir energia pelo ar? Aí acaba todo esse negócio de ter que ficar queimando querosene ou queimando carvão ou tirando água do rio para poder ter energia para resfriar esses condutores. Aquela coisa. Eu acho que o mundo está cada vez acelerando mais e a gente está com dificuldade de acompanhar o que vem aí o próximo ano, daqui a 10 anos. Olha, é um questionamento interessante. Essa questão da energia pelo ar faz a gente pensar, com certeza. Tem duas espectadoras que estão citando a questão da temperatura, o frio, né? A Maria Noêmia está falando, a água fica em reuso refrigerado, mas poderia fazer a água circular fora no inverno e diminuir o consumo no inverno, gastar mais no verão. Mas o ar-condicionado, será que polui mais? E tem a Kátia Bosta dizendo, poderiam colocar essa coisa no Alasca, é mais frio? E aí, Eduardo Ribeiro, quer falar, professor? Não, porque às vezes se escuta falar aqui nos países do Extremo Sul que podem instalar tudo isso na Antártida. Tanto como a gente sabe, né, a Antártida tem 70% da água doce do mundo, né? E aí não há problema de escassez de água. E o número de habitantes sendo muito, muito reduzido. E o principal obstáculo é, por exemplo, países como a Argentina, Nova Zelândia, Chile, África do Sul, estão em linha reta, podem dizer que querem negociar isso e vão fazer subir o preço. E, por outro lado, os técnicos querem morar na Antártida, também tem isso, né? É nesse sentido. Mas há um abuso, aquilo que você levantou, Eduardo. Por que vão construir isso no centro da cidade? Parece que estão provocando, até para economizar, certo? As despesas são muito altas, realmente. Imagine investimento num centro de dados que te responde desde a psicologia até, sei lá, que te responda, logicamente que isso fica caro. Mas tem que ficar. Se é para preservar a vida das populações, a qualidade e tal, tem esse sentido. O que não pode acontecer é se criar uma situação de confronto da inovação tecnológica com a consciência popular. Isso não pode. E isso se resolve realmente com informação. Interessante. Olha, por exemplo, aqui o que estamos aqui dizendo, se isso fosse possível fazer escutar por 1 milhão de pessoas, mudava a opinião pelo menos de 200 mil. Interessante. Danilo levantou a mão, depois eu vou passar para o Eduardo. Rapidinho, o professor levantou um ótimo ponto, né? Mas eu acho que eu sei mais ou menos o caminho da resposta. Sobre por que colocaram esse data center, por exemplo, no centro da cidade. Como eu estava falando, Lowell é uma cidade que tem tido muitas dificuldades econômicas nos últimos anos, principalmente até uma década atrás. Então, houve um desespero muito grande pela cidade de Lowell, para todos os governantes de Lowell, de trazer investimentos para a cidade. E Lowell, por muito tempo, teve muitos prédios abandonados, esses prédios que já foram grandes indústrias, né? Então, é aquela coisa, aparece uma oportunidade dessas de você trazer uma indústria para dentro da cidade, ocupar um desses prédios que estão vagos, né, que se tornam um problema de saúde para a cidade, de segurança, a cidade abraçou rapidamente, provavelmente sem calcular que haveria, primeiro, toda essa resistência da comunidade local, né, com a abertura do negócio, e segundo, os efeitos que a gente ainda está tentando processar, quais que serão no futuro. Interessante. Lowell acabou virando esse laboratório para o estado inteiro. Várias cidades depois falaram, não, olha o que está acontecendo em Lowell e tal.
Eduardo Ribeiro, e aí, frio tem a ver com isso? A questão do resfriamento por estar no frio aqui em Massachusetts, tem a ver ou não? Tem. Bastante agora o comentário, hein, Eduardo? Vamos responder um monte de coisa aqui. Então, a ideia é usar o frio para refrigeração, né? A Microsoft, eles têm data centers debaixo d'água, entendeu? Eles, em containers grandes, eles colocam debaixo d'água, então o problema da água e do resfriamento é resolvido aí. O Elon Musk tem a ideia de colocar no espaço, em satélite. A minha opinião pessoal, né, debaixo d'água é mais fácil a manutenção. Manda um mergulhador, se quebra alguma coisa, ao invés de mandar um astronauta para consertar alguma coisa no espaço, né? O custo é maior. Eu queria explicar uma coisa, Eduardo, a importância dessas coisas. O Danilo mencionou sobre a energia sem fio. Eles fizeram um teste tem o Fusion Reactor, né, que, infelizmente, ele ainda precisa de mais eletricidade para gerar menos eletricidade. O segredo é menos eletricidade, gerar mais eletricidade. Eles fizeram um teste com isso, funcionou, mas precisa de mais eletricidade para gerar menos eletricidade, então é um gasto contínuo. Eu quero dizer uma outra coisa também. Se nós olharmos há 150 anos atrás, fazer uma pesquisa, qual tipo de tecnologia que existia há só 150 anos atrás? Isso é uma geração e meia nossa. Do jeito que as coisas estão agora, o avanço da tecnologia está mais rápido do que o ser humano, Eduardo. A nossa inteligência é mais rápida do que a evolução. Nós nascemos, nós não conseguimos andar no primeiro ano, um animal nasce em menos de 2 dias, ele já está andando, mas a cabeça da gente é maior que o corpo, então a inteligência nossa ultrapassa aquele animal que conseguiu andar. Então, tem alguma pergunta? Vou passar, você conclui essa parte, mas eu vou passar a pergunta das soluções, né? Que você já viu que existem hoje no mercado. Então, conclui e já entra na resposta. Então, olha só o avanço da tecnologia, então. O ponto que eu estou tentando demonstrar é que está muito mais rápido do que a gente imagina. Por exemplo, Eduardo, nos últimos 2 programas de inteligência artificial na rádio, a gente conversou sobre 2 coisas na ciência que responsável por isso são os data centers e a inteligência artificial. A célula sintética e o rejuvenescimento de células, Eduardo. A célula sintética pode construir pedaços do seu próprio corpo, entendeu? O rejuvenescimento é tratar a velhice como uma possibilidade de resolver a velhice, colocar a pessoa mais nova. E tudo isso por causa desses data centers e da inteligência artificial, entendeu? Então, o avanço da tecnologia exige coisas que nós somos um pouco devagar para entender ainda. Eu uso inteligência artificial para me ajudar nos programas que eu desenvolvo. Eu trabalho também para uma companhia de healthcare, né? São 130 milhões de usuários nessa companhia. São 24 países. A gente desenvolve software que está praticamente ajudando o médico a fazer tudo, entendeu? Então, o avanço da tecnologia é muito rápido. Nós precisamos aprender com ela. A gente precisa ver o que está acontecendo. Está quase exigindo de cada pessoa entender um pouco mais sobre o mundo que a gente vive hoje, que é muito poucas pessoas, entendeu? Tem um website que se chama code.org, que ensina as pessoas a programar de graça, ou então dá aula para explicar como que a lógica da programação funciona, e essa lógica que acontece em programação funciona muito bem na vida da gente para qualquer tipo de situação. Interessante. Você quer que eu converse sobre as soluções, né, para essas... Antes, só para o telespectador entender, antes da gente entrar no ar, a gente conversa sobre o que a gente vai falar, e o Eduardo trouxe o seguinte: existem soluções miniaturizadas, né? Que seriam alguma coisa como se fosse miniatura de data center na casa das pessoas. Que solução é essa? Então, eu vou pedir a Andréia para colocar o link que eu passei para ela no começo, é o span.io. É uma companhia, essa Span é uma companhia que fabrica esses painéis elétricos para as casas. Não, solar não, elétrico, painel elétrico mesmo. Ok.
eles já têm, é um modelo, Eduardo, de mini data center, é computação distribuída. O que acontece é o seguinte, ao invés de ter um data center enorme para fazer o processamento é dividido nas casas. E é uma novidade, tem uma companhia fazendo isso, eu acho que tem 3 companhias fazendo isso, inclusive uma de painel solar. Ou seja, a ideia deles você tem um aparelho na sua casa como se fosse um HVAC, e ele fica lá fora funcionando, eles vão pagar você para ter esse aparelho na sua casa. Ele não vai te incomodar com nada, e ele é pequeno e vai ajudar num network de processamento para distribuir o trabalho todo que um data center precisava. Uau. Essa é uma solução possível, bem possível, e gera um dinheiro para as pessoas. A outra solução é o seguinte, imagina se todas as casas em Massachusetts o telhado fosse de painel solar, Eduardo. Resolvia o problema de eletricidade de tudo, entendeu? Então, é impossível isso, a ficção científica? Absolutamente não. É acessível? Ainda não. Ainda é muito caro, entendeu? É difícil a gente ter isso na casa da gente, entendeu? Mesmo o governo dando incentivos, você ainda precisa fazer o pagamento total daquilo, entendeu? Depois o governo te dá um incentivo. Tá certo. São soluções. Não, a gente vai ter que encerrar, porque tem outro tema, faltam só 10 minutos. Você quer concluir o seu ponto que você estava falando? Não, eu terminei, isso mesmo. Existem possibilidades. Eu quero... passa o meu Instagram, Eduardo. Isso. Qual é o seu Instagram? Como é que as pessoas te encontram para saber mais sobre o seu conteúdo? Então, tem o website, que é o rotinaartificial.com. Certo. E tem o Instagram, que é Eduardo Ribeiro, tudo junto, eduardoribeiro.ai. Eu converso muito sobre essas coisas e tem a cópia dos programas que a gente faz de inteligência artificial na Rádio Superável. O Eduardo está comigo toda sexta-feira na Rádio Superável, quadro Inteligência Artificial, todo mundo gosta. Tinha gente até que tinha medo no começo, vai falar disso, estou com medo e tal. E ele, da maneira didática, como vocês viram aqui, ele explicou tudo certinho. Tem cada tema fascinante de inteligência artificial, que ele é muito bom nisso. Eduardo, muito obrigado por você ter participado, tá bom, meu amigo? O professor João Noel quer falar mais alguma coisa? Não, só acrescentar um aspecto, porque é uma série de pesquisas que estão correlacionadas. Sim. E eu não resisto à tentação de dizer que aqui na UF, na área de guerras econômicas, nós também trabalhamos tudo isso, e recolhemos um monte de informações. E nós estamos concluindo que o caminho que está mais perto, não quer dizer que isso não seja ultrapassado, mas o que está mais perto é o desenvolvimento de baterias de alto desempenho. Quer dizer, você pode abastecer a casa de cada um, seja em que cidade esteja falando, certo? Desde que haja condições de reabastecimento. Então, só para sublinhar isso, sem explicar mais nada, a evolução de todo este processo de inovação tecnológica está muito conectado. Se, por exemplo, alguém descobre uma bateria com capacidade de funcionamento durante 6 meses, isso revoluciona toda a transição energética do mundo. Muito legal. Mostra que a academia, né, o lado docente, dos professores, está ligado nesses temas também. Muito legal isso. Uma última pergunta. A Maria Noêmia pergunta para o Eduardo Ribeiro. Essas empresas estão abertas a investidores desse mini data centers? Estão. Teve uma época que se você construísse um data center no seu basement, o AWS, o Amazon Web Service, alugava aquilo tudo de você, Eduardo. Mas, um dos melhores investimentos hoje em dia é data center. Eu suspeito que é por isso que o Bill Gates está comprando tanta terra, Eduardo. Suspeito só, não é especulação. Okay? Interessante. Bom, Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação, tá bom, meu amigo? Prazer é meu, muito obrigado. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente tem outro tema, o ICE prendendo familiares de militares, e também nós vamos falar sobre os vistos para 75 países que o governo Trump bloqueou e a juíza desbloqueou. Daqui a pouquinho a gente volta. Produção, qual é o comercial dessa noite?